resolvi sair um pouco do mundo digital e usar a parte analógica. Criei um bullet journal, não é o caderno que normalmente é utilizado. Eu peguei um que eu tenho aqui, resolvi criar um e pensei, em vez de ficar comprando todo o material, caderno, canetas, etc., eu vou usar o que eu tenho. Então, peguei esse aqui que eu tenho aqui guardado, nunca tinha usado, resolvi fazer com esse caderno. É um caderno de 10 matérias, com 200 páginas, então eu resolvi, vou usar esse para mim, até para me testar, para mim ver. E assisti vários vídeos no YouTube, vários conteúdos, não vou deixar nenhum específico na descrição que eu tenho utilizado por base, porque eu peguei várias inspirações de locais diferentes, do YouTube, de pesquisa do Google mesmo, então não tem um único vídeo que eu vi, e eu vi vários para me informar, para mim ver o que mais ou menos é utilizado, a melhor forma. Eu queria fazer um que fosse mais resumido, mais simples, algo que fosse minimalista, porque assim, pesquisando tem várias formas de fazer, tem muito jeito diferente, tem muita informação, dá para colocar questão de sono, questão de água, nossa, é uma infinidade, o que na verdade, olhando ali pelo conteúdo que eu vi, o que a gente quiser, a gente poderia colocar dentro do Bullet Journal, mas o livro do escritor, que agora não recordo o nome, eu vi ali, mas não me lembro qual que é o nome do autor, ele traz que o melhor é o mais simples. Então, quanto mais simples, mais prático para a gente fazer, é melhor. Eu resolvi fazer um para mim testar, para ver se é interessante. Até esse vídeo eu já tinha feito uma vez a gravação dele, mas como não consegui editar ele, fazer os cortes que eu precisava, eu acabei resolvendo regravar o conteúdo e trazer uma versão mais atualizada, com mais dias utilizando o Bullet Journal, que agora eu estou usando há uns 12 dias já. Eu estou gravando no dia 12 de janeiro, tinha gravado no início do ano, ali dia 4. Então eu resolvi regravar o vídeo para trazer o conteúdo aqui para vocês. E basicamente, como é que eu estruturei o meu Bullet Journal? Eu vou aproximar aqui. Então aqui é o meu índice, deixa eu inverter aqui. Na primeira página seria a parte do índice, depois na página 3 é a parte das chaves, que é a questão das tarefas, que foi concluído, cancelado, enfim, eu coloquei aqui. Na página 4 eu coloquei como eu me vejo no futuro, daqui 10 anos, qual é a minha visão, que eu estou me enxergando. Tenho Vision Board com as coisas que eu quero conquistar, vou fazer colagens, pode ser texto, enfim, aqui é livre a formatação. Meu 2026, que é quais as metas que eu quero para esse ano de 2026. Aí eu criei o calendário de 2026 com eventos que já estão certos de acontecer, por exemplo, aniversários, feriado. Se tiver, por exemplo, férias já agendada, eu já deixaria anotado para ir no dia a dia, ir lá e ver se já tem alguma coisa, eu já adiciono no meu dia. Se não tem, eu adiciono as tarefas que eu vou fazer naquele dia, vou seguindo assim. Aí eu começo com janeiro de 2026, que na primeira página eu deixei para fazer uma espécie de colagem, como se fosse um vision board, mas de coisas que aconteceram no mês que eu queira colocar uma foto, um texto, escrever algo, ou imprimir um texto e colar ele, enfim, aqui é a forma como eu achar mais interessante. Depois na página 12 eu coloquei as metas para o mês, então tem a minha visão do meu futuro, as metas do ano de 2026, e aí eu quebro para a meta de janeiro. E na página 13, a página ao lado, o trackers. Eu coloquei como trackers, mas hoje eu utilizo apenas a parte dos hábitos. Tem uma parte que eu não utilizei para colocar nenhuma outra informação. Caso alguém tenha uma ideia, pode deixar aqui nos comentários que quem sabe eu adiciono mais algum traqueamento ali. E essas duas aqui eu vi em um dos vídeos, que é a parte das memórias do mês, de cada dia, e a parte de gratidão, que eu achei bem interessante colocar, fazer todo dia uma única frase, não mais que isso, sobre uma memória que foi boa no dia e uma gratidão. Para a gente sempre lembrar que nem tudo no dia é ruim, às vezes acontecem coisas muito boas e coisas para que possamos agradecer. Então, essas aqui
são as chaves que eu criei. Então, tem a chave das tarefas, o quadradinho, o checkbox. Aí se eu tiver só um risco, é porque a tarefa tem andamento. Se eu pintar toda é que ela foi concluída. Cancelado, eu risco ela. Eu criei esse aqui para ser importante, porque quando tem algo que é muito importante, muito urgente, eu coloquei o triângulo com exclamação. O hífen para fazer alguma anotação, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa que eu pensei, sentimento, sei lá, qualquer coisa eu coloco assim para fazer a anotação. Próximo dia, faço um sinalzinho dentro e se não fui eu que fiz a tarefa, eu pinto ela e risco. Então é como se eu fizesse o concluído e o cancelado, só que o cancelado seria outra pessoa ter feito essa tarefa no meu lugar. Então, nessa primeira aqui eu coloquei a minha visão do futuro, e nas próximas aqui eu ainda não fiz as minhas colagens, não coloquei nada aqui, porque eu tô sem impressora, estou sem a impressora, então não consegui fazer ainda, mas eu aqui nessa parte e nessa outra aqui vai ser a parte do Vision Board que eu vou colar aqui as imagens. Aqui tem as minhas metas para 2026, então eu coloquei algumas particulares e algumas que... Então eu coloquei algumas metas aqui de 2026. A parte do estudo eu coloquei como identidade, meta, ações e a quantidade, e se foi feito ou não. Como é que feito foi a quantidade que eu fiz. Por exemplo, eu coloquei para o estudo fazer uma base sólida. Coloquei como base sólida, mas não é só as disciplinas que são base para vários concursos, mas a base sólida é o entendimento de cada conteúdo. Coloquei pelo menos 1 hora por dia, 5 vezes na semana e simulados. E a quantidade daria, fazendo para o ano inteiro, né, 260 horas e 12 simulados ou mais, que eu coloquei. Aí quando for fechando o mês, eu vou colocar lápis inicialmente, a quantidade de horas que eu concluí, a quantidade de simulados que eu fiz no mês. A parte do corpo, coloquei como forte e funcional, que é o treino 3 vezes na semana, caminhada e corrida e o ganho de peso saudável. Bom, aí aqui temos a parte do calendário de 2026, já com algumas coisas pré-estabelecidas, que nem eu falei, questão de aniversário, questão de feriados e outras coisas que já tem data marcada. Eu venho e adiciono aqui. Para depois, quando eu chegar nos dias, para fazendo o dia, eu adiciono um novo dia, venho aqui e vejo se tem alguma coisa já agendada, para mim determinar quais as tarefas, quais as ações que eu vou precisar fazer naquele dia. E se não tiver, também para mim ver se posso adicionar mais ou menos situações. E nessa parte aqui eu botei apenas em janeiro de 2026, que é para fazer parte de colagem aqui sobre o mês de janeiro de 2026, pode ser uma foto, pode ser escrever alguma mensagem, alguma frase, enfim. Deixei essas 2 páginas para fazer isso, que daí eu vejo o que eu considero que foi importante, que foi relevante no mês e vou adicionando ali. Na próxima a gente tem a parte das metas do mês, com a quantidade de cada ação. Por exemplo, do estudo aqui, fazer pelo menos 20 horas de estudo no mês de janeiro, fazer 12 dias de treino, fazer alguns vídeos aqui para o canal também. Então tem todas as metas relacionadas do mês, mas que estão linkadas com as metas de 2026 e com as metas do que eu planejo conquistar no futuro. Essa parte aqui é a parte onde vai os trackers, por exemplo, que eu normalmente só tenho, como eu disse, a parte dos hábitos que eu coloquei aqui. Coloquei poucos hábitos que eu quero mapear, porque eu já utilizei outras formas que eu colocava vários hábitos ali, tinha uma lista gigante, e eu perdi mais tempo fazendo, analisando e vendo essa questão dos hábitos, do que de fato fazendo o controle que pudesse me beneficiar, mais me atrapalhava do que me ajudava. Então coloquei só alguns. A parte do estudo, a parte de corrida, eu individualizei a parte de corrida e de treino de musculação, né, treino de força. Então eu deixei os 2 separados para ver os dias que eu faço a corrida dos dias que eu faço apenas o treino ou quando eu faço os 2 juntos. Então coloquei apenas essa parte individualizada, a parte do estudo,
parte do devocional, também eu coloquei um aqui como aqui pro canal, para fazer escrita, para fazer vídeo, edição, então, e coloquei uma outra aqui como verificando se o dia foi válido ou não, que a meta tem 6 hábitos que eu estou controlando, mas eu executando 4, eu já considero como um dia válido para mim fazer minha avaliação do mês. Então, e como eu comentei, aqui nessa parte aqui, ele está vazio, né, não tem nada. Se tiver alguma ideia, querem deixar aqui nos comentários, para mim estar analisando e quem sabe adicionando mais alguma outra forma de controle aqui nesse espaço em branco, ou alguma outra ideia também, não precisa ser apenas questão de trackers. Nesse aqui, então, eu coloquei a parte da memória do dia, coloquei os 31 dias do mês de janeiro, e cada dia venho aqui e vou adicionando uma memória que eu me recordo do dia. Apenas uma, às vezes pode acontecer mais do que uma, mas eu pego aqui o considerar mais importante naquele dia e adiciono aqui. Para quando eu finalizar o mês, ou até mesmo quando finalizar o ano, eu voltar aqui e saber, tipo, olha, sei lá, por exemplo, dia 10 de janeiro de 2026, a gente fez a sessão de fotos da nossa pequena dos 8 meses. Então tem essa informação aqui. E aqui do outro lado está a parte de gratidão. Então também tem os 31 dias e cada dia eu venho aqui e faço uma gratidão. Apenas um ponto que eu adiciono aqui. Pode ter mais? Claro que pode, mas eu gosto de deixar um. E tento não repetir nem a memória, nem a parte de gratidão do dia em nenhuma das datas. E aqui a gente vem com as tarefas. Até tem algumas que eu risquei como cancelada, outras eu coloquei para outro dia, porque eu não consegui cumprir, tinha outras coisas para dar prioridade. E, por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou gravando agora, eu ia gravar dia 2, mas daí eu teria usado apenas 2 dias e acabei gravando o vídeo no dia 4. Mas não consegui fazer a edição, não consegui fazer a publicação do vídeo, ficou parado e hoje, dia 12 do 1, é que eu estou fazendo novamente a gravação e pretendo fazer a edição também, quem sabe já postar hoje. Se eu conseguir fazer tudo isso, perfeito. Mas pelo menos gravar e editar. Eu quero tentar terminar no dia de hoje. Então aqui eu vou colocando cada dia. Até aqui em cima eu coloquei, aqui em cima não, aqui do lado, né, eu coloquei dia 1º, quinta-feira, como que estava. Então aqui começou com sol, veio nuvens e choveu no dia 1º. Então, teve alguns dias que aconteceu isso, dia 1, dia 2, depois teve alguns dias com sol, então eu vou colocando mais ou menos como que está o clima naquele dia. E quando eu acho alguma frase, alguma coisa que eu considero importante, eu estou colocando o hífen, mas eu também resolvi colocar na cor azul aqui para mim ter essa informação. E no dia de hoje, segunda-feira, domingo não fiz nada, não marquei nada. E na segunda teve sol com nuvens, que está o clima de hoje. Eu coloquei aqui, gravar o vídeo novamente, editar o vídeo. Também quero limpar o ar-condicionado. Foram tarefas que eu coloquei para o dia de hoje. E no decorrer eu vou escrevendo todos os dias aqui. Quando chegar no último dia do mês, após isso eu vou colocar um título como avaliação. E vou fazer minha avaliação de como foi o meu mês, analisando a parte das memórias, a parte da gratidão, a parte das metas e a parte dos trackers ali, dos hábitos também que eu vou estar marcando. E ver como é que eu fui, o ponto que eu fui bem, o que eu preciso melhorar também para o próximo mês, definindo apenas um ponto só de melhoria, não tentando melhorar tudo ao mesmo tempo, mas buscando a peça central que vai acabar melhorando muito mais do que querer abraçar todos os pontos que eu possa vir a identificar. Um ponto que eu gostaria de trazer aqui é a parte que eu desenvolvi ali para definir o meu eu dos 10 anos. Eu peguei algumas perguntas em vários vídeos assim e eu analisei e fiz algumas perguntas de vários vídeos, então não vou deixar nenhum aqui nos comentários porque não foi de um único, e que me ajudou a responder isso aqui, a criar esse meu texto aqui. Claro, nas perguntas ali tem muita coisa, se fosse passar aqui eu acho que daria, sei lá, daria várias páginas, não daria apenas uma, mas eu respondi elas e depois eu enxuguei e criei um texto mais
simples, até pedir auxílio para o ChatGPT para elencar as ideias e deixar tudo mais enxuto, mas eu fiz a minha resposta completa e depois resumi um pouco, e quando eu vi que não estava cabendo, fui a ferramentas de inteligência para me ajudar a fazer um resumo mais sucinto, mas que trouxesse todos esses pontos. Eu vou deixar essas perguntas aqui na parte da descrição também, mas basicamente as perguntas que eu respondi para mim fazer esses dos 10 anos ou 20 anos, depende de como você quer fazer. Eu fiz a primeira o que eu quero, estou lendo aqui as perguntas, então o que eu quero para a minha vida nos próximos anos, que é daqui 10 anos, o que eu quero que meio que aconteça nesse período. A segunda como eu quero que minha família esteja no futuro. E aqui as respostas, a gente pode ser bem amplo, não precisamos nos limitar a nada, é o que a gente considera ser importante para nós nesse período de 10 ou 20 anos. Vai depender de cada um, o período que quer fazer. A terceira pergunta o que desejo viver espiritualmente. A quarta quanto quero ganhar e o que quero alcançar na minha carreira. Então aqui é a parte profissional. 5 que tipo de segurança eu busco. Segurança financeira, segurança emocional, enfim. E todas ao mesmo tempo, se quiser responder. Eu coloquei de todos os tipos de segurança que eu quero e que eu busco. A sexta o que eu quero... Desculpa, não é o que eu gostaria de fazer com o meu tempo livre se pudesse escolher. Seja, sei lá, uma viagem para qualquer local do mundo. Nessas respostas, a gente não precisa se limitar em responder, eu gostaria de... Não. Quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, para conhecer a Flórida, o Texas, enfim. É bem amplo essa visão. E a sétima pergunta que legado eu quero deixar no mundo? Eu respondi de um jeito um pouco diferente essa pergunta do que legado que eu quero deixar para o mundo, porque eu pensei muito que legado eu quero deixar para minha família, para as pessoas que eu amo, o que eu quero mostrar para eles. Então eu respondi dessa maneira, sem pensar, o mundo, não. As pessoas que estão no meu ciclo, as pessoas que eu amo, as pessoas que convivem comigo, que gostam de mim. Então, o que eu quero deixar para essas pessoas de legado? Eu quero mostrar. Então, resolvi ir um pouco para o analógico, sair um pouco do digital, mas principalmente utilizei o que eu tenho em casa, que foi um caderno de escola mesmo, com as minhas canetas que eu já tenho. Não comprei nada, não utilizei nenhuma outra forma. Sei que tem aqueles caderninhos pequenininhos que o pessoal normalmente utiliza. Você também pode fazer o seu bullet journal com o que você tem em casa. Quer pegar um caderno escolar? Tem algumas folhas, tem vários cadernos com poucas folhas. Une tudo em um, faça o seu, teste, ver se vai ser legal ou não. É o que eu estou fazendo. Esse ano eu pretendo utilizar esse método aqui e eu vou trazendo aqui como é que está sendo a minha experiência, deixando para vocês a minha visão de se está sendo legal ou não. Se eu resolver daqui a pouco que eu não vou mais utilizar o caderno, a parte física, e utilizar só o digital, também vou vir aqui, vou comentar e dizer que não gostei, enfim. Mas deixe aqui nos comentários como é que você faz a sua organização. Você prefere o digital ou o analógico? Você já conhecia esse método do Bullet Journal? Como é que você faz o seu controle de tarefas e hábitos?